Olá, boa tarde a todos e todas que estão participando desse primeiro pré-congresso brasileiro de estomatologia e patologia oral. Eu sou a Ana Carolina Mota, professora da área de estomatologia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da USP, e gostaria inicialmente de agradecer o generoso convite da comissão organizadora desse pré-congresso para participar da moderação dessa palestra. Professor Rafael, muito obrigada por ter trazido esse tema, que é um hot topic mundial, de uma senhora idosa de 70 anos, que ganhou popularidade mais recentemente com a criação do chat GPT. Eu estou convencida, ao final da sua palestra, da importância de que nós temos que utilizar e nos beneficiar dessas ferramentas para a redação científica. Você foi muito feliz e assertivo em exemplificar e descrever os benefícios dessas ferramentas na redação científica e exaltando muito bem o papel de cada um de nós nesse processo, o que é muito importante. Como professora, e como eu sei que tem muitos professores, estudantes de graduação, de pós-graduação, profissionais aqui, uma preocupação, né, apesar de todos esses benefícios, e que você exemplificou muito bem, principalmente na questão de tempo, né, a economia de tempo para produzir textos. Quem aqui não passou uma manhã inteira ou um dia inteiro elaborando um resumo para o congresso, né, tentando sintetizar um texto? Ou quem executa atividades administrativas em redigir atas? Sim. Quer coisa mais complexa do que redigir atas? Então, apesar de todos esses benefícios, existem preocupações em relação ao uso dessas ferramentas. Então, a minha primeira pergunta é: existe dentro dessas ferramentas funcionalidades que possam detectar similaridades de textos e plágio entre textos, os que são produzidos nessa ferramenta e os que já existem? Ana, obrigado pela pergunta, pela oportunidade de estar aqui. É um prazer estar falando com vocês. Essa eu acho que é uma das perguntas mais comuns, né? Por duas razões principais. A primeira é que a gente começa a usar ferramentas, adicionar nossas ideias ali dentro, sem saber exatamente onde aquilo vai parar, vamos dizer assim. A gente não tem confiança de que, de alguma forma ou de outra, isso não pode ser acessado. E será que o texto que eu redigi com a assessoria dessas ferramentas, será que ele não pode ser detectado como algo que foi assistido por inteligência artificial e até ser considerado plágio? A verdade é que muitas dessas respostas ainda não estão claras. O que a gente tem é, com certeza, um desenvolvimento de ferramentas que, inclusive, utilizando inteligência artificial, obviamente, para a detecção tanto de plágio, e aí não um plágio de que algo que está dentro do sistema de uma inteligência artificial, mas com outros documentos disponíveis na internet. Você já tem ferramentas para isso há muito tempo e elas estão melhorando com base em inteligência artificial. E a outra é a detecção se este documento, se esse texto, ele passou ou não por uma inteligência artificial. Vamos dizer que a gente detecte assim, que diga assim, tem uma boa probabilidade que esse texto aqui passou por inteligência artificial. Isso vai significar que ele foi criado 100% por inteligência artificial ou que ele foi assessorado apenas? Essa detecção muito fina ela é complicada. Então, as ferramentas atualmente disponíveis, elas não têm uma precisão tão grande. Elas vão te indicar, no máximo, talvez com 80%, 90% de precisão nos melhores casos, que provavelmente houve o uso de inteligência artificial ali, mas ela não vai dizer se para construir as ideias ou se, por exemplo, só para trocar uma palavra daqui ou ali e melhorar a fluência. Então, o que a gente precisa ter nesse momento, obviamente, é a consciência de que a gente tem que usar essas ferramentas de uma forma ética, mas também a cabeça aberta de entender que, mesmo que uma inteligência artificial tenha sido utilizada, ainda é o dever do autor, né, e aí de checagem dos revisores também, a questão da revisão do conteúdo intelectual. Então, quando a gente submete um artigo numa revista, ele já passa por detecção de plágio, e algumas pessoas já relataram que às vezes vem assim, na metodologia está ali uma sobreposição de algo que já foi publicado. É difícil, às vezes, você não ter isso. Uma metodologia mais padronizada,
o uso de um guia de reporte, por exemplo, que você está usando os itens de reporte necessários, e as revistas, às vezes, já entendem que aquilo é sobreposição. Então, sempre vai haver necessidade de uma análise humana, de uma análise da pessoa. O que é, de fato, aqui que está sendo gerado pela inteligência artificial? Eu acho que a gente fica com menos risco se a gente usa essas ferramentas apenas para melhorar as nossas ideias. Se você gerar ideias, gerar conteúdos, pedir para essa máquina, vamos dizer assim, escrever o seu artigo, aí você está correndo um sério risco. Se você continua desenvolvendo as suas ideias, escrevendo seus próprios textos, utilizando as suas palavras e conta com a assessoria dessas ferramentas para que isso fique mais claro, você está numa zona mais verde, correndo menos riscos. Muito obrigada. E pegando um gancho nesse seu comentário, né, nessa sua resposta, você deixou muito claro que o responsável intelectual desse texto somos nós, né? Essas ferramentas, elas não são uma fonte de busca de informação e de conhecimento. São ferramentas, não é um banco de conhecimento que está lá arquivado e que você vai utilizar para construir o seu texto. Nós temos a responsabilidade intelectual. E aí, esse é um tema que, como você mesmo exaltou, né, está sendo tão abordado. Eu sou professora da USP e no mês passado, o 8º Congresso de Graduação da USP foi dedicado à inteligência artificial no ensino de graduação. Pela ciência, necessidade de aprender, de debater, de discutir impactos, benefícios, riscos. Sim. E é muito impressionante em relação a isso. E como professor, o que você sugere, né? E aí isso está de acordo com uma pergunta, a primeira pergunta do chat, como talvez diretrizes para a aplicação da inteligência artificial no ensino de graduação. Eu sei que é muito novo, né? Essas questões estão sendo discutidas agora, mas se você tiver alguma sugestão em relação ao ensino de graduação, eu gostaria que você comentasse. Claro, sim. Essa também é uma questão que sempre vem, né? Como isso vai impactar a educação, a gente só sabe que vai impactar. E a gente sabe também que vão ter aspectos positivos e negativos. A gente vai ter que aproveitar os positivos e lidar com os negativos, como qualquer tecnologia. Quando o celular chegou, ele também ia acabar com o ensino e a gente não ia mais conseguir prender a atenção dos alunos. Por um lado, até que isso aconteceu, mas a gente também soube diversificar a nossa forma de atuação e mudar um pouco, talvez, a nossa própria postura dentro de sala de aula, laboratórios e clínicas. Com a inteligência artificial não vai ser diferente. Então, as pessoas... Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, os seus pais, eles só vão lhe pedir conselhos para questões tecnológicas. Então, os alunos, as pessoas jovens, eles estão sempre na nossa frente em relação à tecnologia. Né? Eles estão sempre à frente. Então, essas pessoas são as primeiras a utilizar e explorar essas ferramentas, enquanto os professores, às vezes, são os últimos. E aí você cria um gap muito grande. Então, acho que o primeiro conselho é que a gente entenda que isso vai fazer parte do nosso dia a dia e vamos trazendo aos poucos, dentro da nossa prática, da forma como for possível. Eu fiz já exercícios, por exemplo, em questões sobre as temáticas que eu abordo, pedi para eles levarem ao ChatGPT ou alguma outra inteligência artificial generativa de texto e verificar se as respostas que eram geradas e depois que eles fossem para a literatura ou para livros-texto e fizesse uma revisão das respostas. Se você simplesmente diz para eles assim, entreguem essas perguntas respondidas, você vai abrir espaço para que essas ferramentas sejam usadas da forma como eles querem. Se você talvez permite que essas ferramentas sim sejam usadas já desde o início e depois a gente faça uma revisão crítica, você está incorporando um pouco de novidade, vamos dizer assim, a forma de ensino, porque não tem como a gente fugir dessas ferramentas. Como você mencionou, elas não são bancos de dados, né? Ou elas são, mas não são tão confiáveis porque elas podem inventar, né, informações. Mas existem algumas outras ferramentas de IA que elas, a princípio, se baseiam apenas em artigos. Então, o desenvolvimento paralelo dessas também vai permitir algumas ferramentas, algumas possibilidades que a gente utilize, né, com base em uma literatura um pouco mais solidificada. Mas em qualquer situação, em qualquer caso, vai sempre haver a necessidade da análise crítica de quem está utilizando aquilo como fonte. E aqui eu acho que fica um risco maior, né? A falta de criticismo, né? O pensamento acrítico, o aceitar a informação do jeito que ela vem,
Assim como a gente aceita, às vezes, a manchete que está publicada e não vai atrás das informações, a gente aceita a informação que é repassada no grupo de WhatsApp ou que alguém postou no Instagram, a gente vai aceitar também informações advindas dali, da inteligência artificial, ou que alguém usou essas ferramentas para gerar conteúdos muito persuasivos, né, na forma de comunicação, e a gente, sem pensamento crítico, a gente fica refém disso. Então, o estímulo do pensamento crítico, que a gente já está devendo há muito tempo, né, com base nas redes sociais, na tecnologia e smartphones, eu acho que agora ele se massifica, ele se amplifica. E aí, se você ignorar isso dentro do ambiente de sala de aula, aqui podendo ser sala de aula, clínica, laboratório, qualquer coisa, a gente vai distanciando da realidade atual, e aí a gente aumenta o gap entre os professores e os alunos. A gente vai envelhecendo como professor e os alunos sempre com a mesma idade. Importante que a gente saiba se comunicar com essas novas gerações, e essas gerações agora já usam inteligência artificial. Imagina as daqui a 20 anos, que vão nascer no período em que a inteligência artificial faz parte da nossa vida. Então, acho que o primeiro passo seria cabeça aberta para entender que isso faz parte da forma como a gente vive. Se a gente não usar, a gente não vai ter confiança ou segurança de saber como essas coisas funcionam. E aí a gente parte para aquilo que eu até mencionei na aula, que é a alienação tecnológica. Eu nem quero saber como isso funciona, eu quero isso longe de mim. E aí você tem outras pessoas ocupando esse espaço, como foi com a rede social, né? A gente não queria nada com aquilo, aí foram outras pessoas lá ocupar espaço, e essas pessoas estão influenciando os alunos mais do que os professores, às vezes. Então, acho que uma oportunidade de todo mundo aprender junto. Muito obrigada. Eu vou fazer uma correção, acho que eu falei dados, mas eu quis dizer, não é um banco de conhecimento, são dados que estão, né, aleatórios. Que podem ser, inclusive, inventados, né? Sim, exatamente. Eu vou aproveitar o teu gancho. No futuro, ou breve, mas talvez mais adiante, a gente vai ter as nossas próprias ferramentas de inteligência artificial que a gente cria, que a instituição cria, que talvez uma faculdade crie, né, para um ambiente de ensino e de aprendizado em que a gente possa alimentar essas inteligências artificiais com as nossas ideias, com os nossos livros base, livros texto, com os nossos artigos. Essa oportunidade eu acho riquíssima. Por enquanto, a gente ainda usa aquelas que são de grandes empresas, que têm outros interesses por trás, então a gente fica um pouco refém, né, do que está disponível para a gente no momento. Sim. Vamos aqui ao chat. Então, a professora Eliette Guerra fez a pergunta sobre o uso para estudantes de graduação, né? Então, a gente... nunca como fonte de informação. Nunca como fonte de informação. Se você quiser usar como fonte de informação, então use as ferramentas que são especificamente para buscar artigos. Então, por exemplo, o Consensus, o Elicit. E mesmo nesse caso, o que vier lá, você tem que ir no livro, no artigo, buscar a informação, né? ou verificar se a informação está correta. Ela pode servir como intermediário. O ChatGPT ele não pode servir como intermediário de informação, porque ele pode inventar informações. E isso lá no início, quando essa ferramenta surgiu, eu fiz os testes iniciais e eu percebi o potencial que ela tinha aqui danoso. Eu não lembrava um site ou uma reportagem que falava sobre um determinado tema, e eu tentei ver se ele conseguia identificar na internet. Ele falou que sim, umas 3 ou 4 vezes que sim, e me passava links que eram links inventados. Pois é. A professora Eveline Turati também fez uma pergunta no contexto do ensino de graduação, e eu entendo que ela foi respondida, mas se você quiser complementar. Rafael, como você vê a maneira que os cursos de graduação devem introduzir a inteligência artificial nos cursos? Debates com alunos, discussões sobre ética e afins? Acho que sim, dessas formas. Eu acho que são tecnologias, né, diferentes talvez do smartphone, que a gente, vamos usar aqui talvez, já que os alunos gostam tanto disso, vamos tentar trazer para o nosso ambiente o uso do smartphone, da câmera, da rede social. A inteligência artificial é outro parâmetro, outro universo. Aquilo ali vai amplificar muito as coisas como elas funcionam no nosso meio. Então, o primeiro passo é a gente começar a conversar sobre isso. Talvez no início da graduação, nas disciplinas de metodologia do ensino superior, de metodologia de pesquisa. Na base, você já tem essa discussão. Às vezes, eu sinto que os professores, eles carregam um peso, né? De, eu tenho que fazer tudo. Então, agora eu tenho que falar sobre inteligência artificial, eu tenho que ensinar sobre isso, eu tenho que aprender sobre isso. Eu acho que nem todo mundo vai ter aptidão, assim como nem todo mundo quer estar na rede social, mas com a inteligência artificial isso vai impactar a forma como os seus alunos interagem com você. Se você solicita trabalhos, se eles têm que apresentar seminários, se eles têm que entregar alguma coisa no ambiente virtual,
muito provável que eles vão usar inteligência artificial, pelo menos no mínimo. E aí, se você não consegue perceber ou detectar, ou de alguma forma entender como aquilo pode impactar no que você está solicitando, você também vai ficar alienado. Eu acho que começa com discussões, mas vai ter que ter um pouco de prática aqui, porque para a gente vai ser importante também. Sim, obrigada. O professor Márcio Campos parabenizou. Parabéns, Rafael, excelente palestra. Você acha que temos risco de uso indiscriminado na construção de textos, inclusive em teses e dissertações? Sim, temos o risco. A gente nunca teve o risco zero, né? De plágio, de copia e cola, de trazer informações de outras fontes e a gente ter dificuldade como orientador, às vezes, de perceber isso, né? Mas agora os riscos se ampliam, né? Porque os comandos são simples. Ontem eu fiz um teste, né? Estava gravando umas novas aulas. Eu peguei os comentários que eu recebi de um revisor para o meu artigo, e aí eu criei a resposta e pedi para ele aprimorar. E aí ficou boa a resposta, porque ele mudou a clareza e a fluência, como eu mostrei na aula. Aí eu fiz um teste seguinte: esse foi o comentário do revisor, me gere uma resposta com relação a isso. Ele gerou, né? Agora, a resposta foi completamente inadequada, muito genérica, superficial. Então, vai exigir da gente também estar atento, né, ao como essas coisas vão aparecer no nosso contexto. Mas o risco é muito grande. Então, se você é um orientador que não lê os trabalhos do seu aluno, por exemplo, você está correndo um risco maior ainda de um dia estar envolvido nisso. É difícil ler tudo, é difícil, os detectores de plágio não são tão eficazes ainda, não são. Então, vai ter que ser no processo educativo mesmo, que aquilo ali, em algum momento, vai poder ser detectado, por exemplo, como se fosse algo copiado, enfim. Mas vai ser difícil a gente evitar o golpe. Hoje, quase qualquer coisa pode ser um golpe, né? A gente recebe uma ligação, um e-mail, uma mensagem, um link, pode ser golpe. Aí, no campo acadêmico, também vai ter um percentual de teses, dissertações plagiadas, monografias, trabalhos de conclusão de curso, nem vou falar sobre isso, que muito provavelmente vai acontecer. Agora, talvez não tenha tanta visão sobre esses. E artigos. A gente vai começar a ver uma série de artigos sendo retratados, retirados das revistas, ou, no mínimo, uma errata sendo publicada, porque os conteúdos vão começar a ser gerados assim. O papel do revisor, a revisão externa está amplificada. Já é difícil para um editor de revista achar revisores dispostos a doar seu tempo para revisar os artigos. E agora a gente ainda tem que estar atento a isso. É muito complicado. Por isso que eu acho que é importante que a gente traga essa discussão e essa conversa num processo educativo, porque senão a gente vai ficar... vai se criar uma bola de neve tão grande que ela vai nos atropelar só, e a gente nem vai saber de onde veio. Sim. A doutora Lauren Schultz escreveu: aula excelente. Professor, tenho visto que algumas revistas já vêm alertando na hora da submissão sobre o uso da inteligência artificial nos artigos. Qual a tua sugestão sobre reportar o uso dessas ferramentas? Seria necessária alguma declaração quando utilizada para aprimorar o que escrevemos? Muito obrigado pela pergunta, Lauren. Essa é uma pergunta bem comum também, né? Já que eu estou usando, eu tenho que dizer. A minha resposta mais objetiva é a seguinte: se você utilizou como metodologia do seu trabalho, você reporta. Se você utilizou para corrigir o inglês, o idioma, melhorar a clareza, não tem por que você fazer esse reporte, porque você também não reporta, por exemplo, quando você manda para uma revisão de inglês num site para revisar. Você não diz lá esse texto foi revisado pelo idioma no site tal. No máximo, na carta de submissão, não dentro do corpo do artigo. Então, eu acho que é o mesmo processo. Você está utilizando uma ferramenta que te ajuda a clarear o artigo. Você não criou conteúdo, não utilizou na metodologia, não reporta. Está na dúvida? Coloca na carta de submissão para o editor que foi utilizada apenas para isso, certo? O que eu acho que existe um pequeno risco aqui? Normalmente, os editores de revista, pelo menos na minha área, são assim, pessoas mais velhas, homens de países ricos. Não necessariamente eles têm a cabeça mais aberta do mundo sobre essas tecnologias. Às vezes eles ficam até com medo. Então, você vai estar dizendo que usou, você vai estar deixando isso muito claro, e aí a gente não sabe qual é a reação dessas pessoas. Se vão entender, realmente ela utilizou da forma correta, ou se vão entender, eu não sei muito bem, já que mencionou, é melhor a gente tomar cuidado aqui. Então, eu não tenho mencionado, a verdade é essa. Eu não tenho colocado na carta de submissão e muito menos no artigo. Se for questionado, eu vou explicar a forma como foi utilizado. Eu não vou negar. Mas eu acho que é uma ajuda como você poderia usar
um revisor externo para melhorar a fluência do seu artigo. Então, se for metodologia, sim. Se não for, por enquanto, é não. O que as editoras estão dizendo, aí vai depender do periódico. Mas, na maioria das vezes, pelo menos a Elsevier, que é uma das principais editoras, ela diz, para pequenas coisas, erros de digitação, erros de idioma, você não precisa mencionar que usou. Agora, para outros usos, sim. Então, sempre verifique o que o periódico indica, e se tiver que mencionar, menciona inicialmente na carta de submissão e não no corpo do periódico. Agora, já abre uma cabeça, vai ter muita ferramenta de inteligência artificial para a gente utilizar como metodologia. Por exemplo, em revisões sistemáticas. Ainda ontem eu estava vendo um artigo que mostra uma ferramenta para processo de screening inicial de títulos e resumos, segundo esses autores que publicaram no BMJ, com uma boa precisão. Então, na sequência, nos próximos anos, nós vamos ter não só para a seleção inicial dos artigos, como para, talvez, extração de dados, para algum tipo de síntese de evidência, mas, de novo, sempre com uma supervisão humana a gente vai precisar. Sim. Obrigada pela sua sugestão e compartilhar como você lida com essa situação. Não temos mais perguntas, temos muitas pessoas parabenizando a sua palestra e concordando com você que esse é um caminho sem volta, que nós temos que nos preparar para lidar com isso. Mas eu vou fazer uma última pergunta para encerrar. Na sua palestra, você exaltou muito bem que nós ainda somos detentores do intelecto, da parte intelectual. E, nesse congresso de graduação, um professor colocou que há uma estimativa que em 10 anos haja um aumento, um crescimento de 7%, deixa eu olhar na minha anotação, 7% do PIB mundial, mas que junto com isso haverá uma redução de 300 milhões de empregos. Onde nós estaremos no futuro? Nós estaremos no mesmo local. Agora, fazendo o que eu não sei, né? Eu acho que o professor, ele ser substituído é muito difícil. Por mais que a gente tenha vivido, assim, eu tenho 40 anos, eu não vou dizer que eu vivi diversos anos como docente, mas você percebe as gerações sempre dizendo que no passado era melhor, está muito difícil, os alunos não são mais como era, o professor está com um papel difícil. Eu acho que o professor sempre teve um papel difícil e isso só vai se renovando. Alguns desafios novos, né? Com a própria IA, mas alguns benefícios novos também com a própria IA. Acho que nós estaremos no mesmo local, fazendo o que eu não sei. Acho difícil você tirar o papel do professor. É tanta informação circulando, tanta falta de habilidade e competência para filtragem de informações e desenvolvimento de pensamento crítico, que eu acho que o papel do professor hoje ele se renova. Se a gente vai ser valorizado da mesma forma, eu não sei, mas você tem um espaço muito grande, né, ainda para a atuação do professor. E sendo um congresso de odontologia, o profissional de saúde ele é o último a ser substituído por qualquer tecnologia, porque você não vai delegar para a inteligência artificial um ser humano ainda. No futuro, não sei. Mas enquanto nós aqui que estamos presentes, estamos conectados aqui, estivermos vivos, a gente vai ver um crescimento enorme dessas ferramentas, uma popularização ainda mais. Se hoje elas estão populares, no futuro elas vão ser indispensáveis para a maioria das coisas que a gente faz que envolvem ambientes digitais, e a gente vai renovar, vamos dizer assim, a forma de que a gente faz as nossas coisas. Acho que o processo de ensino ele vai continuar existindo, mas, de novo, sempre a gente vai ter que revisar ou revisitar as nossas práticas, e uma delas vai ser certamente no processo educativo. Tá bom, estou mais tranquila agora. Muito obrigada, Rafael, por essa palestra, estão todos parabenizando você. Muito obrigada a todos que acompanharam essa palestra. Então, nós encerramos essa atividade agora, né? Agradecendo mais uma vez e desejando, né, um bom congresso a todos. Obrigado. Forte abraço.